Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer uma provocação para você, colaborador, líder e gestor. Você saberia dizer se vocês estão dentro de uma empresa, enfim, uma organização que pratica como cultura, como modelo de gestão, uma justiça processual ou uma justiça distributiva? Você saberia diferenciar uma da outra e qual é o ambiente no qual você faz parte hoje? Bom, eu quero falar sobre isso porque faz toda a diferença. Aliás, eu posso aqui até instigar insights junto a vocês para que vocês possam pensar, fluir um pouco mais sobre o quão é importante diferenciar esses dois modelos psicocomportamental. Mas antes de tudo, eu quero aqui agradecer a todos que assistem os vídeos, aos e-mails, às provocações, às discussões que eu tenho tido com algumas pessoas, muito legal, aos meus ex-clientes que adoram me mandar e-mail provocativo, instigando ali algumas maneiras diferentes de pensar. Eu acho que a proposta é essa mesmo, justamente a gente poder aqui co-criar, crescer, pensar diferente, né? Ir além daquilo que já sabemos. Então, nota 10 para vocês, para aqueles que estão vindo, assistindo pela primeira vez, se sintam extremamente abraçados, agradecidos, espero que gostem. Se gostar, deixa like, compartilhe, me mande e-mail, deixa lá os seus comentários, faça parte aí do como inscrito, clique no sininho, porque eu sempre estou tentando trazer aqui para vocês justamente vídeos no qual possa ajudar a gente a refletir um pouco sobre o comportamento humano, seja no dia a dia, seja no trabalho, seja a gente como gestor, líder, enfim. Vamos aguçar as nossas mentes para pensar, ter mais clareza na maneira de observar a vida e nossas relações, não é mesmo? Bom, pessoal, justiça distributiva, justiça processual. Dentro da psicologia social, há uma diferença muito grande entre os dois. Justiça distributiva é o comum, ou seja, normalmente gestores, líderes, os altos executivos utilizam de compensações, de premiações, de recursos para poder retribuir o trabalho do seu colaborador. Ou seja, através de bônus, através de prêmios, através de status mesmo, de você crescer na sua carreira ali hierárquica dentro da empresa, ou seja, de alguma maneira você recebe da empresa bônus que servem como um comprovante, como ali uma maneira de demonstrar a você, colaborador, que você está fazendo o certo. O problema da justiça distributiva é que, normalmente, a retribuição desse colaborador é se tornar fiel ao seu gestor, aquele que lhe deu o bônus. Ou seja, ele vai repetir o modelo no qual o seu próprio gestor segue. Ele, na verdade, ele ali é um espelho do seu gestor, um espelho da sua cadeia hierárquica, no qual o promoveu ou, de alguma maneira, recompensou as suas atividades, o seu processo. Isso é um modelo distributivo, ou seja, é um modelo de repetição, é um modelo de continuidade da forma que está. Se está dando certo, por que mexer, não é verdade? Mas não é bem assim que funciona, e se nós pegarmos os grandes cases de sucesso no mercado, a gente vai ver que empresas que praticam a justiça processual têm conseguido alcançar e superar seus próprios limites. Ou seja, são empresas que praticam dentro da sua organização a ideia de confiança e compromisso. Ou seja, o foco dela é a coletividade, o foco dela são os resultados, mas além dos resultados, é demonstrar a importância de cada pessoa e de como essas pessoas participam dentro da equipe. Ou seja, é uma maneira colaborativa, por isso chama justiça processual. Ou seja, como é processado o conhecimento, como é processado a liderança, como é processado as responsabilidades, como é processada a liberdade. É uma maneira de distribuir de maneira responsáveis as atribuições para que se chegue ao resultado esperado. E esse é o modelo que tem atendido
o mercado nas grandes empresas, grandes corporações, que têm conseguido superar as crises, que têm conseguido crescer, inovar e principalmente ter ideias criativas. Um dos exemplos disso foi a própria Apple, quando Steve Jobs, a primeira vez que ele teve acesso a um smartphone, ele não foi muito com a ideia, ele não entendia, na verdade ele odiava telefone e as empresas, operadoras de telefonia. Então ele não queria levar para dentro da sua empresa um telefone, porque ele odiava aquilo. E é justamente a ideia colaborativa, essa justiça processual que levou ele a acreditar no time e aceitar colocar não só as músicas dentro do smartphone, mas tentar trazer a ideia de ter um computador pessoal no bolso. E foi isso que tornou o iPhone o sucesso que foi. Ou seja, foi dentro de uma empresa que pratica a justiça processual, onde as pessoas compartilham suas ideias e essas pessoas são reconhecidas coletivamente, pelo conjunto da obra. E isso é muito bacana. Agora, por que tem uma dificuldade tão grande das empresas entenderem que a justiça essa ideia de justiça colaborativa, processual, por que as empresas não adotam isso? Qual que é a dificuldade das empresas entenderem o real valor de trazer isso para a cultura organizacional? E aqui eu deixei alguns pontinhos que eu acho que valem refletir um pouco, que é o que eu vejo dentro do mundo de consultoria, de mentoria, ou mesmo de processos de coaching que eu faço com executivos. É o que eu vejo muito comum dentro das culturas organizacionais, a dificuldade de implementar um modelo coletivo, esse modelo de distribuir os prêmios, distribuir ali como que eu posso dizer? Uma maneira coletiva de todos serem reconhecidos pelo seu valor, porque são pertencentes a algo muito maior. O primeiro deles, que é muito comum nas empresas, eu chamo de cegueira moral. O que é cegueira moral? A cegueira moral é quando o gerente confunde o processo justo com o resultado justo. Ou seja, ele está muito focado em devolver ao seu colaborador a meritocracia. E a ideia da meritocracia, ela é uma ideia muito ultrapassada, porque ela é muito subjetiva. Ela está intrínseca muito naquilo que o gerente acha que é mérito dar e para quem dar. E isso não necessariamente é uma maneira ética de se trabalhar. Por quê? Porque é a percepção do gerente, ou seja, é uma percepção pessoal dele do que é justo. E a questão da justiça é algo que efetivamente é o que traz harmonia dentro do ambiente ou torna-se um ambiente tóxico. Quando os colaboradores entendem que não há justiça entre eles, ou seja, a maneira no qual eles são reconhecidos, são admirados, se sentem pertencentes, se sentem aceitos, se sentem responsáveis, quando há uma ideia de injustiça, você passa a construir uma cultura organizacional tóxica. Então, um dos primeiros pontos que eu acho que é fundamental se observar e refletir dentro da sua empresa é se a sua gerência traz por si essa cegueira moral. O segundo tem a ver com poder e medo. Isso aqui também é um pensamento muito antiquado de pessoas que são inseguras, pessoas que precisam aí trabalhar um pouco mais as suas questões pessoais. Por quê? Porque eu vejo muito na empresa a ideia de guardar conhecimento com medo de que o conhecimento é seu maior valor e não o comportamento. O comportamento é o maior valor humano. Aliás, é o comportamento que está a inteligência. Então, há ainda muitas empresas e muitos gerentes, muitos líderes, muitos gestores que guardam para si, como se fosse o segredo da vida, os seus conhecimentos que fazem a diferença, que poderiam auxiliar numa performance melhor do time. E isso ainda é parte de muitas empresas, é parte da cultura de muitas empresas. Ou seja, ela tem medo de expor o seu conhecimento e, expondo o seu conhecimento, ela perder o valor que ela acha que está justamente neste conhecimento. Isso é uma falácia absurda. Se você for levar isso lá para o conceito da psicologia comportamental, esse é um dos motivos mais fúteis que uma pessoa pode
acreditar que ela é reconhecida somente pelo conhecimento. Não é verdade isso. A outra questão é o medo, ou seja, ela tem medo de ser desmascarada. Ela acha que a partir do ponto das pessoas souberem o quanto ela tem de conhecimento sobre a área, sobre determinadas questões, ela pode se sentir ameaçada, porque pode expor ela que ela não sabe tudo, que ela não é dona de todo o conhecimento que seria necessário para se obter o poder de estar na chefia. Essa outra falácia muito absurda dentro da psicologia comportamental, porque isso não tem nada a ver. Aliás, isso está muito mais relacionado à insegurança mesmo, a questões de vulnerabilidade, a questões de se sentir desprotegido, de se sentir apequenado, não suficiente para assumir um cargo de gestão. Mas isso ainda é muito presente dentro das empresas. E o terceiro é a ideia do egocentrismo, que ainda faz parte de algumas culturas organizacionais. Acreditem nisso. Ainda há gerentes que pensam que as pessoas estão preocupadas em dar o seu melhor para conquistar para ela o seu melhor. Ou seja, está preocupada somente com elas. Cada um se vê como uma pequena parte, o que importa são somente elas, ou seja, é uma coisa que egocêntrica. Eu faço porque eu me importo comigo. Se o outro está fazendo ou não, o problema é dele. Para que eu vou ensinar ele se é eu que vou ter o mérito, eu que vou ter o ganho? Ou seja, traz nesse modelo de gestão, nesse modelo de liderança, a individualidade, o individualismo dentro do time. E essas três questões são assim, muito comuns dentro das organizações, muito mais que você possa pensar, mas muito mais que você possa pensar. E isso leva justamente a construir uma cultura organizacional com a ideia da justiça distributiva. Ou seja, você me reconhece por algo que eu faço e eu tenho que ser o seu espelho, eu devo algo a você. Então isso prejudica, também torna-se um ambiente tóxico, um ambiente entre chefes, aquele entre o chefe, entre ali o dono do engenho, o capataz e o escravo, né? Aquela ideia ainda muito antiquada de propostas de hierarquia, autoritarismo, autocracia, meritocracia, ou seja, uma coisa muito já ultrapassada, que aliás engessa a empresa e provavelmente leva a empresa para o precipício. E não só isso, também adoece as pessoas que fazem parte de um time que pensa desse jeito. Bom, como construir essa justiça processual? E aqui eu deixo 3 diquinhas básicas que eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco do quanto falta isso dentro das empresas. E a primeira, claro, que é o engajamento, né? Que é a ideia de trazer o time de uma maneira onde se haja uma relação distributiva de conhecimento, de contribuição, de afeto, enfim, de respeito, de cada um entender o valor que o todo tem, muito acima da singularidade de ser individualista, ou seja, o quanto é importante as pessoas compartilharem, trazer a ideia de coletividade, de que a sabedoria se constrói justamente com a coletividade, de dar liberdade para que as pessoas também possam tomar decisões e entre eles buscarem aquela homeostasia, aquele equilíbrio de responsabilidades, ou seja, eles mesmos conseguirem distribuir seus afazeres, suas tarefas diante e de uma forma que faça sentido para o time, ou seja, você tornar o time engajado, você fazer o time ser colaborativo. Isso é um grande diferencial, um grande segredo para as empresas hoje. Outro é a explanação, ou seja, as pessoas que fazem parte do time de uma empresa, elas terem muito claro do porquê das decisões, do porquê está se tomando certos direcionamentos, do porquê foi escolhido este ou aquele, produto, projeto, enfim. Essa explanação, ela traz muita segurança para quem faz parte da equipe. E essa segurança é o que faz a diferença, justamente para fortalecer a ideia
do engajamento. E isso é algo extraordinário que você tem justamente como resultado final, porque todos se sentem responsáveis, todos entendem, eles podem até não aceitarem, mas eles compreendem que forma foi dada, quais os motivos que direcionaram para essa ou aquela decisão. Então a explanação ela tem que ser parte, por isso que se chama, por isso que a palavra primeira de uma cultura, da maneira de liderar processualmente, vem a justiça. E a explanação, ela traz justamente com ela a ideia da justiça. Ou seja, pessoal, bacana, participaram, a empresa resolveu tomar essa decisão, mas os motivos foram esses que talvez não tenham sido considerados por vocês. E isso é o que traz justamente a harmonia e o engajamento para a empresa. E o terceiro é a clareza das expectativas. Isso é muito raro eu ver dentro das empresas. Ou seja, os colaboradores estarem cientes de de como será a regra do jogo. Então, se foi tomada certas decisões, se o projeto vai ser esse, se a gente vai seguir esse direcionamento, enfim, qual é a regra? O que o colaborador pode esperar? O que ele tem de expectativa do líder, do gestor e da empresa? De que maneira, quais serão as métricas que serão usadas para medir o resultado dos seus esforços? Como eles serão analisados? Como que será feito essa análise de colaborativa dele como um singular, como um papel de parte de um sistema e do próprio sistema como todo. Então, ter clareza de como vai ser o jogo, quais são as regras do jogo, o que vai ser medido, de que maneira vai ser medida, do porquê vai ser usado essa metodologia ou aquela metodologia. Ou seja, perceba que engajamento, explanação e clareza das expectativas torna-se um ambiente mais justo, um ambiente onde as pessoas percebam que há ali uma harmonia e que eles podem se sentir valorizados. E talvez a palavra valorizado justamente traz por si, junto a cada colaborador, a proposta deles serem reconhecidos como pertencente de algo maior. Beleza, pessoal? Espero ter aqui ajudado vocês a pensar um pouquinho e até entender de qual é o ambiente que vocês participam hoje, se vocês estão dentro de um ambiente onde se pratica a ideia de uma justiça distributiva ou de uma justiça processual, e se vocês querem buscar trazer a ideia da justiça processual dentro da cultura organizacional no qual você participa hoje. 3 pontinhos básicos aí: engajamento, explanação e ter clareza no que cada colaborador pode esperar como resultado da empresa, como a ideia da expectativa, né, justamente. Espero que isso ajude vocês a refletirem um pouco e que traga um pouco de luz aí para melhorar um pouco o ambiente de trabalho, tá bom? Um abraço para vocês, até um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.